Será que as vias de Aquino, e especialmente a primeira via, favorece o teísmo em detrimento ao naturalismo? Será que a primeira via de Aquino prova o Deus teísta clássico? Ou será que há certos pressupostos que não são explícitos para o oponente intelectual quando os tomistas avançam as vias de Aquino? É isso que estaremos vendo no vídeo de hoje, então eu peço que, se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar para ajudar no crescimento do canal. Lembrando que o objetivo desse vídeo aqui é que vocês saiam capazes de objetar os pressupostos e entendam do que se trata a primeira via de Aquino. Bom, para começar a minar a plausibilidade dessa primeira via de Aquino, precisamos entender o que significa cada premissa. Então vamos para a primeira premissa aqui, que é o seguinte: observamos que muitas coisas no mundo sofrem movimento. O importante é lembrar que o movimento nessa via não é tratado como movimento comum, e sim em termos de mudança. O movimento aqui quer dizer mudança, ou seja, vemos as coisas mudando. A premissa 2 é que tudo aquilo que muda não causa a própria mudança, depende de algo que a faça mudar. Ou seja, para o tomista, essa mudança ocorre em termos de ato e potência, havendo uma série ordenada onde há um primeiro motor que tem todas as potências atualizadas e deriva a atualização para todas as coisas, essas outras coisas, e essas coisas não se mantêm por si próprias, elas dependem dessa sustentação desse primeiro motor. A terceira premissa é que uma sequência de agentes de movimento não pode regressar ao infinito sem um ponto inicial, ou seja, como essa cadeia de derivação, não pode haver um regresso ao infinito sem que haja um primeiro motor que deriva o poder relevante para a série. 4. Assim, é necessário supor a existência de um primeiro responsável por todo o movimento, que não precisa ser movido por nada. Ou seja, eles têm uma noção de sustentação, uma coisa que sustenta a outra, é como se fosse uma pirâmide, há uma certa hierarquia ali nessa pirâmide específica. E a conclusão é que esse motor, que não é movido, damos o nome de Deus. E o que o ateu pode exatamente fazer com essa via? O primeiro ponto que o naturalista, o ateu, pode simplesmente negar é que haja essa hierarquia ontológica, trazendo uma noção de ontologia plana. E para fazer isso, dá para trazer a noção de ontologia plana, que significa todas as coisas são fundamentais. Mas o que isso exatamente quer dizer? Quer dizer o seguinte: o Aquino pressupõe que a mudança exige uma explicação ontológica profunda, como se por trás do que muda existisse algum nível mais básico de realidade, ato e potência, essência, composição, que fundamentaria o processo. Mas essa pressuposição é justamente o que a ontologia plana rejeita. A ontologia plana parte da ideia de que cada coisa é fundamental. Não há camadas metafísicas inferiores que expliquem a existência. A individuação, o comportamento das coisas, não existem componentes ontológicos mais básicos do que o próprio ente em si. Assim, a mudança não é algo que clama por uma explicação ontológica, porque nada nela aponta para uma estrutura metafísica escondida, que é o que Aquino pressupõe, que exige uma explicação ontológica. Mas a mudança é simplesmente um processo físico-temporal, explicado por interações causais e empíricas, e não por categorias ontológicas como potência sendo atualizada. Exigir uma explicação ontológica para a mudança, que é o que Aquino faz, é como cometer um erro de categoria, retratar um fenômeno que é natural, que é temporal, que é científico, que é físico, como se fosse uma lacuna ontológica. E da mesma forma, a individuação também não depende de um fundamento exterior, ou seja, um objeto ser o que é não depende de algo exterior a ele, porque qualquer tentativa de explicar o porquê um ente é aquele e não outro, já pressupõe sua própria individuação. Se cada coisa é fundamental, não há o tipo de hierarquia ontológica que Aquino precisa para argumentar por um motor imóvel. A primeira via nasce de uma necessidade explicativa que simplesmente não existe. Ela tenta preencher o vazio metafísico que não está lá. Por isso, a conclusão de um primeiro motor não segue. A própria premissa de que a mudança exige um fundamento ontológico é equivocada desde o início. Mas se as coisas elas não mudam em termos de ato e potência, como que elas exatamente poderiam mudar? O que o naturalista, o ateu, pode responder em relação a isso? Bom, para ilustrar esse ponto, o ateu também pode adotar uma teoria em filosofia do tempo que se chama eternalismo. Ou seja, em filosofia do tempo, há 3 visões principais que tentam explicar o que significa dizer que algo existe no tempo: o presentismo, o eternalismo e a teoria do bloco crescente. O presentismo diz que somente o presente existe de fato, o passado deixou de existir e o futuro ainda não existe. Assim, para o presentista, a mudança é algo que realmente acontece, no sentido mais forte possível. As coisas literalmente passam a existir de um modo que não existia. Já o eternalismo rejeita isso e afirma que todos os momentos do tempo, passado, presente e futuro, existem igualmente. O universo seria uma espécie de bloco quadridimensional completo, onde cada evento tem sua posição fixa no tempo. É como se fossem fatias temporais ali organizadas nesse bloco específico.
Nessa visão, mudança não é uma passagem ontológica do não ser ao ser, é apenas a diferença entre estados de um mesmo objeto em diferentes coordenadas temporais dentro desse bloco. Ou seja, ele vai ganhando e perdendo características dentro desse bloco, que é o tempo que organiza todos os eventos. Já a teoria do bloco crescente é que somente o passado e o presente existe, mas o futuro não. Ou seja, a partir do momento que vai acontecendo as coisas, o bloco vai crescendo. Mas tendo essa ideia em mente de eternalismo, o naturalista ele pode endossar mudanças que não sejam em termos de ato e potência, porque não há nada realmente passando do não ser para o ser. Justamente todas essas potências já estariam atualizadas, porque o presente, o passado e o futuro são igualmente reais. Aí, além do mais, outra noção que parece estar embutida nessa via é a de sustentação divina, onde todos os objetos que são compostos de partes, caso não haja uma sustentação divina pelo primeiro motor, elas têm uma tendência intrínseca à inexistência. Para Aquino, tem que haver algo que seja ato puro, ou seja, que não seja composto de partes. Por exemplo, ele não tem a onipotência, ele é a onipotência, ele é idêntico a todas as suas razões, ele é idêntico a todas as suas características, ou seja, ele não tem potência nenhuma a ser atualizada. E um sustentador ontológico, que mantém o ser das coisas e permite que elas mudem. É isso que ele chama de motor imóvel. Esse motor imóvel não apenas inicia, mas sustenta cada mudança a cada instante. Daí o salto que ele faz para Deus, um ser sem potência, simples, necessário e eterno, que mantém a existência e a atualização de tudo mais. E o que o ateu ele pode trazer aqui para esse âmbito de discussão? Ele pode trazer justamente a inércia existencial, que seria que a natureza dos objetos contingentes não tendem à inexistência. Pelo contrário, algo só deixará de existir caso haja fatores suficientemente destrutivos atuando em conjunto que sejam capazes de destruir aquela coisa em específico. E uma das grandes motivações para isso seria seu poder de prever dados futuros, o poder de prever dados futuros que a inércia existencial tem, que nós observamos e vemos na realidade. Ou seja, dado a inércia existencial, é muito mais esperado que a gente não veja o objeto sumir do nada, e a gente nem espera tal coisa também. Parece óbvio que se eu deixo uma maçã na mesa, ela não vai simplesmente desaparecer sem que haja um fator suficientemente destrutivo atuando sobre ela para fazer com que ela deixe de existir, que ela suma dali. E além do mais, caso a tese da sustentação divina fosse verdadeira, nós esperaríamos uma desordem maior, no sentido de que veríamos coisas simplesmente pipocando do nada na realidade e deixando de existir, coisa que de fato não vemos acontecer. Ou seja, parece muito melhor pressupor que a inércia existencial é verdadeira do que simplesmente haja esse ser absolutamente simples sustentando todas as coisas na realidade, visto que não vemos essas coisas que esperaríamos ver caso realmente houvesse esse ser sustentando. E o que o ateu mais pode fazer com essa via? Também tem a terceira premissa, que diz que não pode haver uma série infinita de movedores. E o ateu poderia dizer simplesmente o seguinte: o Aquino, ele diz que não pode haver essa série infinita de movedores per si, ou seja, uma cadeia em que cada membro só age porque o outro está atualizando agora. O exemplo clássico é o da mão movendo o bastão que move a pedra, e Tomás diz que você não pode remover o primeiro membro e manter o resto funcionando. Só que essa analogia pressupõe que a cadeia teve um primeiro membro real que existia antes e foi retirado hipoteticamente para ilustrar o problema. Só faz sentido dizer se tirarmos o primeiro motor nada acontece quando você assume que havia um primeiro ali. Mas o ateu pode simplesmente negar essa suposição inicial. Ele pode dizer que nunca houve um primeiro membro desse tipo, que a cadeia nunca começou com um único agente especial de onde todos os poderes derivam. Se a realidade sempre foi composta por entidades fundamentais coexistindo ou interagindo e não por uma hierarquia causal que depende de um ponto inicial, então não faz sentido falar em remover um primeiro elemento, porque tal elemento nunca existiu. A cadeia não precisa ser inicialmente infinita, ela pode ser não fundada, ou seja, sem um primeiro membro, mas ainda assim perfeitamente funcional. Nesse quadro, o argumento de Tomás falha porque depende da ideia de que a estrutura causal é essencialmente assimétrica e hierárquica, quando o crítico pode sustentar, por exemplo, que a realidade não tem esse tipo de arquitetura metafísica. Então, por essas e outras razões, não há motivos para pensar que o teísmo clássico e a primeira via de Aquino se sobressai em relação ao naturalismo e prova cabalmente a existência de Deus, mais especificamente do modelo teísta clássico. Então, o naturalista ele pode negar, o ateísta pode negar os pressupostos metafísicos presentes na via sem que incorra em qualquer tipo de contradição e sem que incorra em qualquer tipo de incoerência com os dados que vemos na realidade.